Então, saudações a todos. Vamos dar início à nossa aula do Gaston Bachelard, né? Dando sequência aos pensadores do imaginário, né? No nosso curso. E a gente vem de uma sequência, trabalhamos por último o Joseph Campbell, né? E agora a gente vai fazer na sequência o Gaston Bachelard. Um autor assim, fundamental para os estudos do imaginário. O Gaston Bachelard, ele nasceu em 1884 e faleceu em 1962. Ele nasceu no interior da França e vivia numa cidade chamada Bar-sur-Aube. E era uma região de plantação da lavanda. E os pais do Bachelard eram de classe média, eles tinham uma tabacaria. E o seu avô era sapateiro. E ele convivia, então, com a loja dos pais e também, muitas vezes, ficava com o avô. E ele, em textos autobiográficos, diz que ficava muito fascinado com o trabalho do avô, né? Um trabalho de artesão, né? Consertava sapatos, sandálias, bolsas e principalmente sapatos, né? Mas aquele trabalho do avô dele fascinava muito e ele vai ter, durante muito tempo, e depois mais ainda como professor universitário, sempre em mente aquele arquétipo do artesão, né? Daquela pessoa que tem a mão, né? A mão é importante no trabalho, né? O trabalho manual não é considerado uma coisa menor para um artesão. Pelo contrário, o próprio nome já diz, é ligado a uma perspectiva de arte, né? Que vai ser algo muito, muito importante na formação do pensamento do Bachelard. Na verdade, ele acabou sendo um artesão da palavra, um artesão do pensamento, né? Especialmente alguém que trabalhou com arte, né? O pensamento, o conceito de imaginário e de imaginação. É um dos grandes, um dos clássicos do pensamento sobre o imaginário. Foi uma referência muito forte no grande papa dos estudos imaginários, que foi o Gilbert de Rhin, que foi aluno do Bachelard. Bom, Bachelard, então, ele teve essa formação no interior, né? Muito ligado ao mundo agrário, mas também aqueles pequenos artesãos, pequenos comerciantes. Teve uma vida assim muito criativa, viva, como vivia uma criança do interior, né? E ele licenciou-se, teve estudo normal, né, nas escolas rurais lá da região, e depois ele vai estudar em cidades mais próximas, e ele acaba se formando em Química, licenciou-se em Química. E enquanto estudava, trabalhou também nos Correios. Agora, quando houve a Primeira Guerra Mundial, ele foi convocado e ficou durante um tempo lá servindo, né? E não saberia informar vocês se ele chegou a ver uma espécie de experiência do front, mas o que se diz é que ele foi para a guerra, né? E a não ser que haja uma biografia mais completa, que eu li, não passava nenhuma informação do que foi a guerra para ele. Eu tenho aqui em casa uma em francês, que é bem completa, mas ainda não tive a oportunidade de ler. Bom, de qualquer maneira, quando ele volta da guerra, ele, já formado em Química, trabalha como químico, mas faz também filosofia, que era uma matéria que passou a interessar, uma área que passou a interessá-lo, né? E ele seguiu, então, a carreira acadêmica e acabou, na sequência dos seus estudos, formando-se como filósofo e também seguindo a carreira de professor universitário e termina atingindo um degrau máximo, né, na cultura francesa, né, dando aula na Sorbonne, né? Ali ele foi professor de grandes filósofos que depois vieram a ter papel fundamental na história da filosofia, como eu já citei, né? Gilbert de Rhin, mas também Lévi-Strauss, mas também, no caso do Lévi-Strauss, também na antropologia, né? Além de ter formação filosófica, era antropólogo, foi mais conhecido como antropólogo.
o Paul Ricoeur, entre tantos outros. O Merleau-Ponty, foram todos alunos do Bachelard. Bom, o Bachelard, ele então, no campo da filosofia, ele vai ser conhecido como autor de duas grandes áreas. Ele vai trabalhar ele vai começar o seu trabalho desenvolvendo estudos no campo da epistemologia, né? Que também pode ser conhecida como filosofia da ciência. Então, um campo todo consagrado ao estudo do método científico, do impacto da ciência, do desenvolvimento da ciência, do que é ciência, a relação da ciência com os outros saberes, a relação da ciência com a arte, com o mito, com o senso comum, com a religião. E a própria filosofia, então, faz esse estudo e também, dentro do próprio campo dela, ela estuda a relação dela mesma com a ciência e vice-versa, né? Então, é um campo muito importante e sempre atual, né? Vocês vejam hoje como a ciência, com o alto desenvolvimento tecnológico, ela tem vários pensadores que estão aí desenvolvendo teorias e reflexões sobre o impacto da ciência na nossa cultura. Bachelard fez isso, de certa forma, fez isso a seu modo, né? No seu tempo, né? Então, ele vai se debruçar sobre a questão da ciência. E ele já vai mostrar no seu trabalho, embora ainda que não cunhe esse campo, né, de um estudo do imaginário científico, mas é o que ele vai fazer. E depois, quando ele vai concluindo a sua obra, quando ele vai concluindo a obra na maturidade, ele vai percebendo o campo que predominou, né, nos seus estudos. Então, mas nesse início, ele está preocupado em estudar o método científico, porque ele vive numa sociedade, e ele como filósofo, e que foi se aprofundando no estudo das ciências, em que o positivismo campeava. A gente está falando aqui do início do século XX, né? Então, o positivismo teve muita força nesse período. E os cientistas, os filósofos, o positivismo teve impacto também nas ciências sociais, né? Ele nasce nesse campo, né, das ciências sociais, com Augusto Comte e depois com Durkheim, consolidando o positivismo, e vai entrar também na seara da educação. Por exemplo, aqui no Brasil vai ter grande impacto, daqui a pouquinho a gente vai citar uns exemplos, né? E o positivismo pregava que a ciência é o saber mais importante, né? O Augusto Comte, o seu fundador, dizia que o positivismo representava o ápice da cultura, né? E ele, na verdade, é fruto de um desenvolvimento, de um progresso que aconteceu lá desde as comunidades mais atrasadas, né? Que ele vai fazer uma distinção, ele vai dizer, há um estado, ele vai dizer que a humanidade caminhou em 3 grandes estados. Um estado teológico, e esse estado teológico, quanto mais as pessoas acreditavam em muitos deuses, o politeísmo era o atraso total. Aí acredita em 3 deuses, já está melhorando. Acredita em um, é monoteísmo, melhorou a beça, mas ainda é um estágio atrasado. Vai evoluir quando passa para a filosofia. Quando surge a filosofia, com os pré-socráticos, que criticam o mito, né, e a religião. Agora, no segundo estágio, então, a filosofia ela vai ser suplantada quando nasce o método científico, que aí vai se consolidar com o positivismo. O positivismo vai ser o final, né, do desenvolvimento. Segundo ele, o positivismo era o coroamento do desenvolvimento da cultura. Ele chega a dizer que ele viveu no século XIX, ele chega a dizer que no século XX a religião, o mito, a filosofia teriam perdido seu sentido, porque a ciência teria dado todas as respostas. Mal sabia ele que ali um vizinho dele, o Allan Kardec, estava escrevendo o livro, né? Os livros sobre o espiritismo, os grandes clássicos do espiritismo, né? O livro dos espíritos e outros, né? Então, o Augusto Comte errou feio. E o Bachelard percebeu que tanto o evolucionismo, o progressismo,
a ideia de que a ciência era o acabamento da cultura, era, na verdade, a grande posse da verdade das coisas, o Bachelard desconfiou disso. E ele brilhantemente mostrou essas contradições em várias obras. Por exemplo, uma delas, A Formação do Espírito Científico, né? Um ensaio, a formação do espírito científico. Olha só, gente, o subtítulo que ele dá para o livro: Para uma psicanálise do conhecimento objetivo. Quer dizer, uma psicanálise do conhecimento científico. Cabe aqui dizer que ele vai usar em algumas obras, depois ele vai ter uma que ele vai chamar de Psicanálise do Fogo, que também coroa uma reflexão sobre o fogo e a relação com a ciência. Mas o Bachelard aqui, quando usa psicanálise, quem conhece um pouquinho de psicanálise, quem viu comigo aqui também, o Freud, Anísio da Silveira, Jung, sabe que a psicanálise não é isso. A psicanálise não pode ser aplicada na ciência, não pode ser aplicada numa atividade cultural. Ela é feita para ser trabalhada com o ser humano, uma pessoa no consultório. Mas ele, na verdade, usa no sentido metafórico. A ideia dele é colocando a ciência no divã, por exemplo. Então, ele vai colocar a ciência no divã e vai analisar os problemas da ciência, né? E vai analisar os ganhos e perdas que a ciência traz, né? Então, essa é a temática da formação do espírito científico. Ele tem um outro livro chamado Ensaio sobre o Conhecimento Aproximado, tem um outro livro chamado A Epistemologia, tem o Pluralismo Corrente da Química e o Materialismo Racional. Ele tem outros livros, muitos livros sobre epistemologia, mas eu elegi esses, e o principal deles, para que a gente vai falar aqui, é A Formação do Espírito Científico, Ensaio sobre o Conhecimento Aproximado, né? Nesse texto, e outros também que ele desenvolve, ele utiliza, então, o termo psicanálise, embora ele não fosse um psicanalista. Ele utiliza como uma metáfora, como eu citei antes, de colocar o tema no divã, colocar a psicanálise no divã. Ele valoriza no seu estudo, então, nada vai escapar, né? Ele não está estudando só a ciência pela ciência, ele quer estudar a ciência e o impacto dela no mundo da cultura. Trocando em miúdos, na verdade, ele está estudando a ciência e o imaginário científico, o método científico e como ele faz parte de um imaginário hegemônico daquele momento. Então, ele valoriza em seus estudos as imagens, os preconceitos, os erros, a empáfia da ciência, dos cientistas, de muitas maneiras, a maneira de fazer ciência de seu tempo predominante. Enfim, ele coloca tudo num divã imaginário. E esse divã, na verdade, vai colocar em questão o imaginário científico e cientificista de então. Vai, então, traçar muitos textos, né? Desenvolver muitos textos, criticando exatamente o positivismo e a ideia de um evolucionismo da cultura capitaneado pelo científico, deixando todo o resquício de atraso para trás e a ciência capitaneando todo o desenvolvimento da cultura e se miscuindo na política, na ética, em todos os campos, né? Nos currículos escolares. Então, o positivismo tem essa pretensão, né? De dominar, e que dominou mesmo, o campo da epistemologia. Então, o Bachelard vai fazer uma espécie de radiografia desse momento. E o Bachelard critica a postura do positivismo como detentor de uma verdade, a ciência positivista como detentora da verdade, porque ele vai dizer que a ciência ela não pode ser considerada um saber absoluto, verdadeiro. Não, ele é um saber da precariedade. Ela só se desenvolve porque a gente sabe que tem que construir, tem que refazer teorias. A história da ciência não é a história do sucesso, não é a história de uma coisa progressiva. Houve idas, houve vindas, e a coisa não é um progresso
como eles pintavam, como se fosse uma coisa retilínea, né? Que avançasse no tempo como algo inquestionável, né? Então considerava-se a ciência como o saber mais preciso. E tripudiava-se, por exemplo, o mito, a religião, a filosofia, o senso comum, a arte e outros saberes, né? A, então aí vem, por exemplo, né, aquela questão que eu falei, porque considerava a ciência o saber que está acima dos outros, porque ele representa o estado positivo. E o metafísico e o teológico tinham sido suplantados, né? Então, isso aqui, por exemplo, né, aqui no Brasil, esse mito dos três estados vai ser trazido, né, o positivismo para o Brasil. O Brasil é um país em que o positivismo teve grande influência, né? Para vocês terem uma ideia, o positivismo chega aqui no Brasil com força através dos militares, né? E especialmente com a proclamação da República. O nosso primeiro-ministro, por exemplo, da República foi o Benjamin Constant, que era alguém que tinha vindo da França, um militar, estudou na Escola Politécnica e teve muita influência do Augusto Conte. E ele foi aluno do Laffitte, que tinha sido o braço direito do Augusto Conte. Então ele veio com todas aquelas ideias. E ele, como ministro da Educação, primeiro-ministro da Educação republicano, ele implantou o modelo positivista no nosso currículo, que até hoje se faz presente, tem mais uma influência. O excesso, por exemplo, de ciências, né? Que o positivismo colocava a ciência como o saber, né? Então você tem lá a química, a física, a matemática, né? E vários outros saberes ligados ao campo científico, mas especialmente esses três, que são considerados saberes superiores, né? No nosso imaginário educacional, escolar, os pais, a família, se preocupam com a nota do filho em matemática, em física, em química, porque são consideradas as matérias mais importantes. As outras matérias são consideradas menores, né? O nosso imaginário social e o seu impacto na educação ainda sofre esses ecos do positivismo, para vocês terem uma ideia. Como se ficou preso no nosso currículo essa ideia de que a ciência é o saber mais importante, né? Inclusive a matemática é considerada uma ciência exata, olha o nome que a gente dá. E o Bachelard vai exatamente dizer que não tem nada de exato. A matemática é uma linguagem que foi criada, ela é útil, é importante, ele era um cientista, né? Um químico, usava matemática para fazer cálculo, mas ela é uma linguagem, ela não tem nada correspondente na natureza. É um recurso que a gente usa, é um instrumento. Esse nome exata é um nome injusto, incorreto, porque por Bachelard não há nada de exato. E a gente vai ver que toda a obra dele, no campo da ciência, da epistemologia, é uma crítica a esse imaginário. Né? Os outros saberes, as outras narrativas, eram considerados coisas inferiores para o cientista. Nessa obra, A Formação do Novo Espírito Científico, ele apresenta, então, uma crítica a essa postura. A primeira coisa que ele vai dizer, a importância do erro. O cientista erra. E que bom que ele erra, porque ele errando, ele vai refazer o seu método. Não tem nenhum demérito. O erro, muitas vezes, é um acerto. E no campo da ciência, muitas vezes, os cientistas escondiam o erro, ou escondiam um procedimento que tinha dado errado, para não ferir a teoria dele. E o Bachelard vai dizer, isso sim é um erro. A gente dá tanta importância ao acerto que mascara uma pesquisa. E havia situações desse tipo. Muitos cientistas na época foram considerados charlatães, né? Então, para Bachelard, não há ciência do objeto, e uma ciência que capture o objeto, que capture o real. Ele vai dizer, a ciência é uma busca de um saber a partir do estudo de um objeto que é todo construído. O laboratório é uma construção. Nós nunca vamos captar o real, porque todos os nossos estudos são mediados pelos instrumentos e pelos construtos que a gente faz no laboratório. A experiência que tanto o positivismo valorizava, não deu certo, isso está
Eu não sei se vocês chegaram a ouvir, no nosso imaginário ainda está presente muita ideia de que falou que a ciência acabou. Claro que eu não estou aqui defendendo os negacionistas, pelo amor de Deus. Eu quero distância dos negacionistas. Mas também você chegar e eu já ouvi pessoas falando assim, não, isso está cientificamente comprovado. Aí os outros sem nem querer saber mais nada, então tá, não, então tudo bem, então não se discute. Não, peraí, cientificamente como? Quem foi que comprovou? Qual foi a pesquisa? Isso pode ser feito. Não é o negacionismo de você negar sem querer saber e pesquisar a coisa. Mas você pode chegar, mas onde é que foi feita essa pesquisa? Quais são os dados, né? Aí sim, o bacharel vai dizer, a gente pode dizer, porque a ciência é uma experiência em construção. O laboratório não revela o real. Ele é um conhecimento aproximado da realidade, né? Aquele é um pouco kantiano, né? A gente tem acesso ao fenômeno, mas não ao número, a coisa em si. É um conhecimento aproximado. A ciência é uma construção. Repare como é que ele dá um chá de humildade, questionando toda a prepotência da ciência do seu tempo. O conhecimento científico não é contínuo, não é progressivo. Ele é descontínuo. Não há progresso. Há idas e vindas. Ele é movimento. Ele é aproximação de um real que nunca pode ser alcançado. Dizer que o conhecimento científico é verdadeiro é uma prepotência, né? O cientista, e aí, a partir do pensamento de Bachelard, vários pensadores desenvolveram uma série de reflexões sobre as ciências e seu impacto no imaginário. O positivismo e seu impacto nas práticas de relações entre as pessoas, né? Por exemplo, o Rubem Alves, né, tem um livro muito interessante, que a gente pode dizer que é um discípulo do Bachelard. O Rubem Alves, o filósofo brasileiro, cita muito o Bachelard, né, tanto na perspectiva dele científica quanto na perspectiva estética. E o Rubem Alves vai, no livro chamado Filosofia da Ciência, né, vai questionar a partir do Bachelard a ideia do cientista como a última palavra. Ele vai ter um texto muito bonito sobre o poder do jaleco branco, né? Que bastou estar com o jaleco branco que ele é o portador da verdade. A ideia de que o cientista acaba qualquer assunto quando ele diz que está cientificamente comprovado, né? O Bachelard poderia dizer, o que quer dizer para você científico ou cientificamente? E o que quer dizer comprovado? O Bachelard perguntaria isso tudo. Ou então o desprezo, o Rubem Alves mostra de pessoas que ele ouvia falando, não, mas isso é senso comum. E o Rubem Alves, nesse livro Filosofia da Ciência, seguindo assim a linha do Bachelard, ele vai mostrar que a ciência do senso comum. Porque quando você vai no interior e um caipira chega para você, cuidado, leva um guarda-chuva porque vai chover. Aí você fala, mas a meteorologia diz que não vai chover. Aí o caipira te diz, não, vai chover sim, porque o meu calo está doendo. Aí você poderia dizer, poxa, isso é senso comum? É senso comum. Mas se você reparar, o senso comum é a base para a ciência. Porque como é que ele chegou a essa conclusão de que quando o calo dele dói, chove? Porque uma vez que doeu, entre outras, ele percebeu, choveu, eu não tinha reparado, mas eu acho que toda vez que o meu calo dói, chove. Deixa eu reparar. Isso é uma hipótese. Olha aí. E aí, agora deixa eu ver. A outra vez que dói, ele choveu. Aí, quer dizer, ele está fazendo agora a experimentação, está verificando, está acompanhando o processo. Aí uma segunda, uma terceira vez, uma quarta, ele não. Toda vez que meu calo dói, chove. A ciência, de certa forma, faz isso, claro, no laboratório, com toda uma metodologia, mas ela parte de uma ideia que é o senso comum, né? O preconceito da filosofia morre quando chega no laboratório. Quando chega no laboratório, quer dizer, aqui acaba a filosofia e começa a ciência. Não, a ciência pode errar e a filosofia acertar. Religião é ignorância, né? Havia esse preconceito também. Isso tudo o Rubem Alves, na esteira do Bachelard, vai fazer essa crítica no livro Filosofia da Ciência. Arte e cultura são perfumaria, são coisas
que devem ser deixadas para os alunos. Isso não é matéria escolar, né? Aí você vê quanto preconceito e como isso chegou na nossa escola, né? O Bachelard, então, nega a ideia de que uma sociedade, de que a ciência evolui, tá? Ele contesta esse imaginário evolucionista e progressivo, melhor dizendo, do positivismo, né? A nossa bandeira, inclusive, tem o lema ordem e progresso, que é um lema positivista. Só que você pega o texto do Augusto Conte, que deu base à nossa bandeira, que foi instaurada pelos militares na República, ele diz o amor como base, a ordem como meio e o progresso por fim. Quer dizer, na verdade, o amor é a base, só que eles tiraram o amor e ficou só a ordem e o progresso, né? Então você vê como a gente poderia substituir, ao invés de ordem e progresso, pela palavra amor, amor e amor. Aliás, foi essa palavra, uma homenagem até ao nosso rei Pelé, né? Que está doente, tomara que ele melhore, fique bom, se recupere dentro do possível, porque ele é o ícone, né, da nossa cultura, do nosso esporte, do futebol. E eu me lembrei, quando eu estava preparando essa aula, né, eu propus isso, o amor, o amor, o amor, ao invés de amor, ordem e progresso, só a gente podia falar 3 vezes em amor. Talvez fosse uma coisa mais importante do que tudo, o amor como base de tudo. E eu lembrei de uma música do Caetano Veloso, em que ele faz entre outras coisas, ele cita o Pelé, numa situação, ele fala, Pelé disse love, 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 uma música do Caetano. E você vai ver que, se você buscar, você vai ver que foi um jogo do Cosmos e do Santos. O Cosmos era um time americano, né? Que o Pelé jogou, encerrou a carreira lá. Então, no ano de 77, se não me engano, e foram 75 mil pessoas a participar do jogo, né, de despedida do futebol do Pelé, né, no Giants Stadium. Ele foi um dos que ajudou a implantar o futebol nos Estados Unidos, e aí ele fez uma despedida, falou lá do campo, né, despediu do futebol, e ele falou, fez um discurso, ele falou que queria encerrar, queria pedir que vocês aqui no estádio, se tem na internet, vocês podem ver. E ele fala, queria que vocês pedissem 3 vezes isso que eu vou falar. Aí, love, o pessoal do estádio, love, love, pessoal, love, pessoal, aí de novo, love, né? Então, eu fiz essa aqui, a homenagem ao Pelé, né? E porque você vê, por exemplo, a nossa bandeira, o amor como base, a ordem e o progresso como fim. Pelo contrário, ordem e progresso pode ser trocado por amor, amor e amor. Então, com amor a gente tem outro tipo de progresso e muitas vezes outro tipo de ordem, né? Você vê, por exemplo, que se está se fazendo em nome do progresso com a natureza, né? A destruição. E talvez fosse mais importante o amor. Então, tudo isso faz parte dessa crítica, né? Dessa massa crítica que o Bachelard inaugurou. Ele inaugurou essa epistemologia que ausculta, né? Faz uma psicanálise do imaginário científico e da ciência, né? Então, a ciência caminha por retificações. Ele fala, alto lá, calma, a ciência caminha por retificações dos conhecimentos, que devem ser considerados provisórios, né? A ciência é uma reconstituição, é uma reconstrução, é o tempo todo em movimento. E ela não é um aperfeiçoamento com uma verdade, porque ela não atinge a verdade, ela não pode ter essa pretensão. Ciência é ruptura e não é continuidade. Deve estar atento aos obstáculos epistemológicos. E ele vai dizer que existem obstáculos epistemológicos, quer dizer, as falhas, ele vai elencar nesse livro várias falhas que ele vê nos cientistas positivistas, né? Algumas delas, vou citar, são várias, mas a fixação no experimento, a ideia de que vai comprovar que o experimento deu certo, consagrou o cientista, e aí ele vai dizer, talvez o cientista devesse tentar provar que ele não está certo, que a experiência pode não dar certo.
E na mesma época, um filósofo também chamado Karl Popper, que também é da área da epistemologia, defendia a falsificabilidade. Ao invés de comprovar, tenta falsificar a tua teoria no laboratório. Se ela resistir, está aprovada. E não você se preocupar sempre em aprovar as coisas, né? Ver que deu certo, está dando certo e tal. Então, outra coisa que o Bachelard vai dizer, entre outros, só vou citar mais essa, que já citei várias, é o apego à ideia de uma lei geral. Chegamos a uma fórmula, uma unificação. O todo agora pode ser explicado. Ele diz, isso é muita falta de humildade. Isso é uma ciência, a ciência é precária. E é da precariedade que ela vai. Da precariedade que vem o engrandecimento dela. Né? Bom, aí o Bachelard, aqui vem uma guinada na carreira. Então vocês já viram, esse pouco que eu falei, como ele foi importante na questão do imaginário científico. Né? Bom, mas ele não para por aí. Ele escreve um livro chamado Psicanálise do Fogo, em que ele queria aprofundar essas questões dos obstáculos epistemológicos. E ele vai citar uma série de situações em que, por exemplo, a história do conhecimento do fogo e a relação com a ciência, ele vai mostrando vários episódios em que as pessoas tinham mais crença, ou era mais uma aventura poética, uma imagem, um mito, e ele vai tentando mapear tudo que se tinha de explicação para o fogo, e mostrando o que ele naquele momento considerava barbaridades, né? Porque aquilo não era ciência, tudo aquilo que a história da depuração daquilo, até chegar às teorias mais importantes sobre ciência, né? E sobre o fogo, melhor dizendo, né? Dentro do campo científico. E só que é o seguinte, aquilo começa a abalar ele começa a entrar em crise quando acaba de escrever o livro, porque ele fala, mas veja bem, Bachelard já gostava de poesia, né? Estava começando a ler poesia. Ele fala, mas veja bem, eu estou aqui destruindo uma série de teorias para valorizar a teoria científica. Uma série de abordagens, né? Eu tratei mal a narrativa, eu tentei usar quase caricaturalmente o mito, a poesia com relação ao fogo, mas vem cá, isso é a base de toda a literatura, isso é a base da cultura. E eu estou aqui fazendo um papel de negar uma outra maneira de... Qual é o problema de uma pessoa ver o fogo e fazer uma poesia? Depois ele vai ter um livro lindo na fase final da vida dele, chamado A Chama de uma Vela, que ele vai exatamente mostrar como a vela é algo que estimula. Ou se você apagar a luz no lugar e acender a vela, e você parar, ela te ajuda a meditar, vão surgir imagens, ela estimula, coisa que não acontece com uma luz elétrica. Então ele vai fazer essa comparação. Então ele vai perceber o seguinte, que vai ter essa sacada genial. Espera aí, isso aqui é um outro campo. Eu não posso esculhambar com o mito, com as narrativas, com a poesia, com a literatura, que trabalhou o fogo de uma forma simbólica, mas é porque é muito bonita também. Né? Então ele vai ficar muito balançado com isso. Né? Continua sendo epistemólogo, mas essa crise, ela não foi superada. E ele começa a perceber que, na verdade, era uma área que ele estava começando a se interessar. E ele passa a ler cada vez mais poesia, e ele passa a ler cada vez mais os pré-socráticos, né? Que eram os primeiros filósofos que estão ali junto com a poesia. A filosofia nasce muito ligada à poesia, porque quando o Heráclito fala nenhum homem toma banho 2 vezes no mesmo rio, ele está com uma teoria, né? Mas ela não se sustenta ninguém podia comprovar isso materialmente, é uma teoria filosófica. A questão da mudança, do ser, tem toda uma implicação filosófica. E se você pegar todos os filósofos pré-socráticos, vão estar muito presos a essa materialidade. E o Bachelard começa a se entregar a isso, ler, e ler cada vez mais. Né? E ele até vai começar a dizer, né, uma coisa que depois vai ser consolidada, que os amigos dele, cientistas, chegavam, mas Bachelard, você está falando num mito aí, cara? Teu entusiasmo contando um mito que você conheceu sobre o fogo, começou a pesquisar, né?
ou sobre a água, a terra e o ar, né? Os 4 elementos, né? Vão aparecer muito fortemente na obra dele. Ele fala, tô mesmo, rapaz. Mas não, você pode deixar, eu continuo sendo um epistemólogo, e ele realmente continuou produzindo, mas eu vou te confessar uma coisa, eu estou fazendo também textos poéticos sobre os 4 elementos. E aí ele, gente, tem toda uma produção. Por exemplo, a primeira obra que ele inaugura isso é essa modalidade de trabalho poético dele, textos sobre um levantamento, né, das imagens, do imaginário provocado pela relação da gente com a água, com o fogo, com o ar, né? E isso tudo mediado por vários aspectos. Por exemplo, os devaneios que ele tinha com relação ao ar, mas lendo texto de devaneios dos escritores, dos poetas, e ele vai pesquisando, ele vai dizer, eu sou um epistemólogo de manhã, ele vai dizer, eu sou bachelar diurno, e de noite eu sou bachelar noturno, aquele que quer pesquisar o impacto do nosso contato com o fogo. O fogo é outra coisa, eu quero uma outra fala sobre o fogo que não seja científica. A terra também, a água também, né? E o ar. Então ele vai escrever exatamente as obras estéticas dele a partir daí. A primeira delas é A Água e os Sonhos. E nessa obra exatamente ele vai inventariar todos os textos que ele conseguiu inventariar sobre mitos com relação à água. Todos os textos poéticos, poesias que ele pôde coletar e aquela produção com relação à água. Os pré-socráticos que trabalharam a questão da água, como Tales de Mileto. Então ele faz todo um inventário do imaginário produzido pela água, né? E a temática central dele é associar a água aos sonhos que as pessoas sonharam com a água. Então, toda a produção, né? Esse livro é A Água e os Sonhos. Não satisfeito em levantar o imaginário da água, né? A poesia, a poética da água, as narrativas sobre a água, ele aqui não está falando nada de ciência, né? Ele vai fazer também na sequência o ar e os sonhos, relacionando também os sonhos com relação ao ar. Então ele pega narrativas de sonhos, ele pega poesias, pega mitos, e vai fazer todo o estudo sobre o ar e os sonhos, né? O ar e as expressões nos sonhos das pessoas, da literatura, como é que o ar se tornou, na verdade, um grande símbolo, né? E que estimula a nossa viagem da imaginação. Depois, a terra e os devaneios da vontade. E aí ele vai analisar a terra, né? Agora como elemento, o elemento central para as imagens, né? Que a terra nos provoca, né? E aí ele, quando faz esse levantamento, ele levanta expressões da língua do dia a dia, né? A água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A questão da água, por exemplo. Mas da terra são outros. As palavras faladas pelas pessoas, do senso comum, a poesia, o relato de sonhos, o relato de... Ele leu Freud, né? Ele leu também Jung, e coleta muita coisa desses autores, né? Então, principalmente o Jung, ele gostava mais do Jung. Então, ele vai pegar muita coisa do que o Jung produziu e vai citar também dentro dessas propostas de relacionar sempre assim os elementos, a terra, a água, o fogo e o ar, com os sonhos, os devaneios e toda a produção cultural. E você lendo esses livros, você relaxa tanto, você se sente assim tão desligado do mundo concreto, né? É quase que uma experiência assim de você sair desse mundo da concretude e entrar na viagem das imagens produzidas pelas pessoas a partir da relação com a água, com o ar e com a terra. Tem também a terra e os devaneios do repouso. Quer dizer, uma é terra e vontade, a outra é terra e repouso. Como ele vai levantar, como textos e produções de narrativas as mais variadas
trabalharam essa relação da terra e a questão do repouso, né? A partir daí, o Bachelard vai também desenvolver textos que, por exemplo, aqui, gente, ele ficou na questão teve toda uma produção estética a partir da relação com né, os elementos, né? 4 elementos. Só que ele vai fazer o seguinte, ele fala, mas peraí, tá bom, eu analisei a água, não me preocupei se ela é H2O, se ela mata a minha sede, eu quis estudar o lado das imagens que a água que a água projetou na mente das pessoas, né, nos sentimentos, e as pessoas produziam. Eu fiz isso com a terra, com o fogo, com o ar. Mas os objetos também têm. Os objetos também, os objetos e os seres, né? Um cachorro é mais do que um cachorro. Ele é também as imagens que ele me provoca. Uma árvore também, uma vela, né? Também. Então ele vai escrever, gente, livros ligados à poética. Quer dizer, uma coisa não é somente aquele lado objetivo, material dela. Ela é também as imagens que ela provoca em mim, qualquer coisa. Então, o livro central dessa produção é a poética do espaço. Você pega esse livro, você vai ver, ele vai falar de, por exemplo, um ninho, que ele vai no quintal e vê um ninho. E ele faz uma análise poética do ninho que passa por ele imagens de vida e tal, dos filhotes, ele vai fazendo uma série de metáforas, e a criação dele. Agora ele não está coletando isso na literatura, ele que está fazendo a partir da reflexão dele. Vai fazer isso também dentro da poética do espaço, falando da casa. A casa como abrigo, a casa como uma segunda pele nossa, é uma primeira pele, né? Nossa, a água como a casa como proteção, e fala dos cômodos da casa, a cozinha como um lugar acolhedor. A gente recebe visita e a gente deixa na sala de visita. Não deixa a pessoa, se for uma visita que não é muito assim, não tem uma amizade tão assim profunda, né? Não é um parente próximo, você deixa ela num espaço mais, vamos chamar assim, social. Agora um amigo, uma amiga, um parente mais próximo, você vai conversar com ele na cozinha. Você está fazendo comida, eles vêm, ajudam, conversam. E a cozinha é um lugar de fofocas, de bate-papo mais descontraído, né? Então ele vai fazer essa comparação. Ele vai dizer que os cômodos têm personalidades. A gaveta, ele entra dentro de uma gaveta, é como se ele fizesse uma experiência de diminuir de tamanho e entrar dentro de uma gaveta e ver os objetos. Ele imagina, ele entra na gaveta dele, ou na gaveta de algum familiar, e ele vai vendo as coisas que estão ali, né? E o significado daquela medalhinha que está guardada, dos próprios guardados dele, né? Quem de nós aqui não fez uma incursão sobre as suas fotografias antigas? No tempo que eu tenho aqueles álbuns de fotografia ainda, né? E aquilo é tão legal, né? A cultura digital a gente tem também no computador, mas aquilo é tão bacana, você pegar aquele material e vendo, né? Aquele tempo, né? Que você tinha outro tipo de fotografia, né? E as pessoas que estão ali que já se foram, né? Então uma fotografia também pode ser campo para você poder fazer essa exploração. Tudo pode ser submetido a esse olhar poético. Aí ele vai fazer isso também escreve também a poética do devaneio, valorizando exatamente essa questão de você poder olhar uma coisa e devanear, olhar para uma árvore. Não é só olhar, você também, por exemplo, se embriagar com o cheiro de um jasmim e ele te levar a ficar ali sentado no banco, fechar os olhos e pensar: nossa, que perfume maravilhoso! E você fechar os olhos e pensar uma porção de coisas, né? Ou um vento que bate na tua pele, e aquele vento bate, de repente você se lembra de uma namorada
que você teve um tipo de vento parecido com esse numa praia, que você foi passear com a namorada que já não é mais, não tem mais nenhum vínculo com você, acabou, por exemplo, e veio toda uma imagem, né? Uma série de devaneios, né? Devaneio é o sonho acordado, né? E, por fim, ele tem a chama de uma vela. A chama de uma vela, exatamente, ele vai fazer a análise da vela, né? A vela como não sendo sua vela, e quais as imagens que ele pode desenvolver a partir dela. Ele compara a vela com uma lâmpada elétrica, ele vai mostrar que a vela é muito mais estimulante para ele pensar, para ele viajar, a vela faz viajar, né? E uma vez eu participei de uma dinâmica, que eu tinha um professor que dava aula sobre Bachelard, e eu nunca mais me esqueci, ele fez uma dinâmica, vamos fazer uma brincadeira, vamos pegar uma vela, ele pegou uma vela no turno da noite, né? É uma matéria que eu fazia na filosofia à noite, e aí ele acendeu uma vela, pô, a gente topou, todo mundo topou, vamos lá, vamos olhar para a vela aqui, e depois cada um vai narrar alguma coisa. Aí eu me lembro, foi muito interessante que a gente entrou nessa viagem bachelardiana, né? Porque a gente deixou rolar o devaneio e a gente depois fixou uma imagem que aparecia. Eu me lembro que o colega falou, eu estou me lembrando da minha infância, era um colega mais velho, e ele já tinha feito um curso e depois foi fazer filosofia. E ele contou, eu cheguei a pegar lá no interior, ele era do interior do Espírito Santo, eu cheguei a pegar na minha casa, assim, um momento, na minha infância, eu peguei assim um momento que a gente ainda não tinha luz elétrica. Então, agora olhando para essa vela, professor e colegas, eu fiz uma viagem. Eu voltei ao passado, lembrei da gente na hora do jantar, minha mãe botava umas 5, 6 velas, meu pai chegava do trabalho, e eu vendo essa vela, fui vendo o rosto deles, aquelas velas assim, se projetavam no rosto deles, e a gente comendo. Lembrei tanto de meus pais já se foram, ele comentando, meu irmão não mora aqui, o outro não sei o quê, e ele falou um relato tão bonito, e aí um outro colega também falou, isso me remeteu a pensar, assim como ele falou da luz elétrica, eu pensei muito na seguinte questão, por que a gente, por que existe no jantar romântico, a gente prefere luzes, prefere velas ao invés de luzes, né? Então repara como é que estava todo mundo entrando na vibe aqui do Bachelard, né? Quer dizer, a ideia de que a gente muitas vezes prefere a sombra, a penumbra, principalmente no momento romântico, né? Porque aí a turma começou a especular. A gente não quer que a pessoa que a gente está paquerando, ela veja detalhes da nossa cara que a luz mostra. Ela pode ver uma espinha, uma mancha, uma coisa que ela não gosta. Cada um falou uma coisa, né? O pessoal ficou embalado, né? E eu me lembro que um colega falou assim, porque não, acho que também tem a ver com terapia, porque aí ele falou, faço análise e o meu terapeuta bota uma luz fraquinha, e eu me sinto bem ali. Teve um dia que ele acendeu a luz para procurar um livro para me mostrar, e eu já me senti mal, quebrou a análise, eu até pedi para ele ir embora. Ele era lacaniano, e o lacaniano, se o paciente pedir para ir embora, então acabou aqui, a gente termina aqui, pode ser com 1 minuto, com 2 minutos, né? Ele chama de tempo lógico. Então, mas apareceu tanta coisa, gente, né? E o colega falou da vela, comparou com a vida, né? Que talvez nós fôssemos feitos velas, né? Estamos nos consumindo também. Foi uma experiência muito legal e a gente percebeu isso, né? Eu peguei um trechinho dele, do Bachelard, só para ilustrar aqui para vocês. A chama da vela, dentre os objetos que nos fazem sonhar, é um dos maiores operadores de imagem. Ela nos força a imaginar. Olha que coisa linda. E essa experiência que a gente viveu me mostrou isso, né? O Bachelard, então, aí vai ser a grande sacada dele a partir disso. Você repara que ele entra nesse mundo da estética, que ele vai chamar de noturno, e aí ele vai fazer uma produção que vai tornar ele um dos maiores pensadores do imaginário. Ele vai dizer, bom, agora deixa eu dar uma geral em tudo isso que aconteceu aqui, né?
Porque, por exemplo, ele vai dizer, tá bom, a epistemologia é o meu diurno, e a estética é o meu noturno, a poética. Mas vem cá, será que não é de todo mundo? Será que nós não temos essas dimensões como coisas fortes na gente? E ele vai desenvolver uma teoria que a gente pode concordar ou discordar, mas que marcou muito os estudos do imaginário. Porque vão surgir categorias que até hoje a gente usa. Ele vai dizer, olha, na verdade, a gente não é no componente racional, que a gente dá tanto valor, né? Que vem desde a tradição cartesiana, né? Penso, logo existo, a racionalidade como centro do ser humano. Durante muito tempo a gente se chamou de Homo sapiens, mas aí o Bachelard vai dizer, eu acho que nós somos Homo imaginans, que é um conceito que ele vai criar fantástico. Quer dizer, o homem não é um ser que pensa só, é um ser que antes de pensar ele imagina. Eu não entendi muito bem. O que o Bachelard está querendo dizer? Que a imaginação antecede a racionalidade. Porque você pega, por exemplo, aquelas primeiras comunidades humanas. O que acontece quando está começando a surgir a nossa capacidade, desenvolvendo a memória, né? Desenvolvendo a capacidade de imaginar, a razão? O que faz com que a gente olhe uma coisa e dê um nome para ela, né? E a gente lembra depois, aí vê outra, dá um nome. É a nossa imaginação. E aí ele vai dizer, a gente imagina, né? Dá um nome, imagina que a gente pode organizar as coisas, e aí entra a nossa operacionalidade com a razão, né? E ele vai dizer, e pode ser uma operacionalidade racional, ou pode ser uma operacionalidade poética, tá? E ele vai dizer, na verdade, o homem imagina, e ele tem uma imaginação formal, a razão, e tem uma imaginação material, é o lado da construção da experiência, do saber sensorial. Um é o saber da racionalidade, outro é o saber da experiência corporal, sensorial, né? Então ele vai dividir isso, né? O homo é o homo imaginas, né? E a gente tem uma imaginação formal e uma imaginação material. A imaginação formal é aquela do pensamento racional, rigoroso, sistemático, é a base para a ciência, a imaginação formal. Agora, nós temos uma dimensão do poético, da fantasia, dos devaneios, dos sonhos. Essa é a dimensão da estética, tá? Então, o que ele antes estava chamando de diurno e noturno, agora ele está dizendo, isso são desdobramentos do Homo imaginas. Ele abandona o nome Homo sapiens. E esse Homo imaginas, ele tem a dimensão racional, que é a imaginação formal, e a imaginação poética, que é a imaginação material. Ele também vai chamar a imaginação, chamar a imaginação material e formal de imaginações que estão calcadas, né, nos sentidos. A imaginação material nos sentidos, ele vai chamar também vai chamar de poética ou criadora, porque ela inventa, né? Ela inventa mundos, e a outra organiza o mundo. Por isso ela é formal. Aí ele vai dizer, a imaginação formal está muito calcada na ótica, está muito calcada no ver. O ver e a razão dominam o conhecimento ligado à ciência, à imaginação formal. Tanto é verdade que ele vai dizer que vários termos que remetem à razão são ligados à ideia de luz, né? Platão, né? Dizia que o sábio chegou, um daqueles caras que estavam presos na caverna saiu, viu a luz e voltou para iluminar os que estavam na escuridão. Então, ali inaugura no Ocidente essa ideia de que o saber é iluminismo,
se você pega termos, iluminismo, era das luzes, o fulano é um iluminado. Olha, você nunca ouviu essa expressão no nosso imaginário popular? Poxa, até que enfim, essa tua fala trouxe uma luz aqui para gente, olha só. Esclarecimento. Ah, agora está claro. Não, está meio obscuro isso. Não entendi. Olha, o enfoque, olha aí. Lúcido, lucidez, tá? Então você repara que a imaginação formal é ligada a essa ideia da ocularidade. A imaginação material, segundo Bachelard, é uma imaginação que ela trabalha mais com o corpo a corpo. Ela não é mediada pela visão distanciada, ela é mediada pelo cheiro, ela é mediatizada pelo ouvir, pelo tocar, principalmente o tocar. Ela é ir de encontro à coisa, se misturar, seja com o corpo humano, ou com uma água, ou com uma terra, né? Então, a imaginação material, ela está calcada em outros sentidos, mas também nas intuições, nas emoções, nos sentimentos. É um encontro, é um corpo a corpo com as coisas. Repara que a imaginação material é o campo dele da poética, quando ele fala em água e os sonhos, a terra e os devaneios da vontade, é o encontro da gente com com a terra, com a água, com o fogo e o ar, com os elementos primordiais, né? É um encontro, não é uma teoria, não é uma ciência, é um corpo a corpo, né? E ele continua dizendo, a imaginação formal, ela é consciência. Aí eu fazendo uma comparação aqui, eu criei um quadrinho para ficar mais claro para vocês, e a gente encerra aqui a nossa explicação, né? A nossa experiência aqui sobre discussão sobre Bachelard. A imaginação formal e a imaginação material. Enquanto a imaginação formal trabalha no nível da consciência, a imaginação material trabalha no nível da inconsciência. Enquanto a imaginação formal trabalha com a instrumentalidade, a imaginação material trabalha no campo da paixão, ela se deixa se apaixonar, se tocar. A imaginação formal trabalha no nível do cálculo, a imaginação material no sentimento. A imaginação formal na adequação, a imaginação material na flexibilização, a imaginação formal no planejamento, a imaginação material na liberdade. A imaginação formal, aqui vocês vão lembrar do Gilbert de Rhin, vai pegar esses conceitos do Bachelard. A imaginação formal está calcada na explicação. Já a imaginação material está na expressão. Olha. E agora, a outra coisa que o de Rhin pega também, que passa pelo Bachelard. A imaginação formal é signo. Você lembra, o signo é aquela coisa, 2 mais 2 é 4. Verde é sinal, está aberto. Vermelho está fechado. Então é signo. A imaginação formal é signo. A imaginação material é simbólica. Você faz... porque a coisa que você vai ver, o objeto, uma estrela, eu posso dar 1000 interpretações para a estrela, dependendo da minha cultura, né? Dependendo da cor da estrela e tudo mais. A imaginação formal é projeto. A material é acaso. A imaginação formal é apolínea. A imaginação material é dionisíaca. A imaginação formal é mérito. A imaginação material é gratuidade. A formal é medida. A imaginação material é desmedida. A imaginação formal é controle. A imaginação material é desejo. E eu termino dizendo para vocês que o discípulo dele que eu melhor conheço é o Rubem Alves, né? E o Rubem Alves vai dizer que a imaginação formal do Bachelard, fica claro para ele que ela é a base da ciência. Só que o Bachelard,
O que ele chamou de estética, tá bom, é estética mesmo, mas o Rubem Alves vai para fazer um contraponto com a ciência, ele vai dizer, ela é sapiência. Quer dizer, uma é o sabor mediado pela racionalidade, por um método e tal, um construto racional. Desculpa, a outra é mediada pelo encontro com a coisa, pela materialidade, pelo corpo a corpo. Então ela é sapiência, porque vem de sabor. Eu tenho que provar para saber. E o Rubem Alves diz, a própria palavra saber, ela tem a origem, eu já comentei isso com você, ela tem a mesma origem da palavra sabor. Então, a sapiência é aquele saber que vem do sabor, da prova, do encontro, do corpo a corpo. Tá bom? Então, como o nosso curso é Imaginário Social e Educação, fica a nossa provocação bachelardiana aqui, né? Qual imaginário desses dois, qual o imaginário predominante na nossa escola? O imaginário formal, né? Qual a imaginação? A imaginação formal ou a imaginação material? Infelizmente, ela é muito desequilibrada, predomínio da imaginação formal. Tá? A imaginação material, a gente tem pouca experiência de aprendizagem pelos sabores, pelo encontro, pelo corpo a corpo. Tá? Gente, a gente fica por aqui, tá? Espero que tenham gostado. Um grande abraço a todos. Nosso próximo encontro é sobre o imaginário em Castoriadis, né? E Paulo Freire, tá? Muito obrigado, um grande abraço a todos.